Então, let's bora. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Nós já vamos começar agora. E hoje a live é a última live de uma série de 3 lives que nós estamos fazendo. No primeiro dia nós falamos sobre como você chamar a atenção e gerar rapport com a sua audiência. No segundo dia, ontem, nós falamos sobre essa forma de você aprofundar mais o seu relacionamento com a sua audiência para você facilitar tudo que nós vamos trazer para você hoje, que é o seu momento da venda, a estratégia de vendas. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aqui no YouTube, se inscreva aqui embaixo. E se você ainda não entrou para a nossa comunidade no nosso Telegram, hoje a gente vai levar, no final, a gente vai levar uma coisinha legal para vocês ali, um presente que nós preparamos. Gente, a gente não quer vender nada. Tem que frisar muito isso, né, Flávia? Tem, porque todo mundo acha que é uma estratégia, que é um golpe. Não, gente, não é golpe, não é pegadinha, não é nada não, tá? Isso nem tem nada a ver com a gente, né, Flávia? Nossa Não. modalidade de negócio, a forma de trabalhar não tem nada a ver com a gente. Então, no final, lá dentro da nossa comunidade, nós vamos entregar um presente que nós preparamos com muito amor para vocês, que tem a ver com esses 3 dias que a gente teve aqui. E essa live depois vai estar disponível também no nosso podcast, tá? E aí, se você quiser ir para o trabalho, se você quiser aí dar umas voltinhas, fazer a sua caminhada, a sua atividade física, ouvindo mais do nosso conteúdo, o nosso link também vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? E é isso. Mais alguma coisa, Flávia? Sim, eu quero relembrar uma coisa muito importante, né? Porque eu, como grande fã, não podia deixar de levar esse dia tão a sério. Então, que a força esteja com vocês, meus queridos, porque hoje é dia de Star Wars e eu não podia deixar de começar essa live com um assunto que eu amo, falando de outra coisa que eu também amo. Então, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, que está aí na sua caminhada, lembre-se que hoje é 4 de maio. Que a força esteja com você. Boa! E é sobre isso, vamos que vamos. Pessoal, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu queria que vocês começassem a pensar sobre esse assunto. Você quer ter uma história de sucesso para contar? Pensa aí direitinho, se você está disposto a ter uma história de sucesso para contar. E é bem sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso tá, na verdade, isso está bem contido nesses 3 dias de live, mas hoje eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês, porque hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais profundo para você pensar, se você quer ter uma história de sucesso para contar. Eu acredito que a maioria das pessoas responderam que sim, né? Que elas querem ter uma história de sucesso para contar. Mas eu tenho uma boa nova ou uma notícia para te dar. Quem quer ter uma história de sucesso, tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é bom de passar é ruim de contar. E por que eu estou falando isso com você aqui? Não é para te desanimar ou para te desmotivar de começar um negócio no digital, ou até mesmo de avançar na sua carreira, ou de fazer o seu esforço máximo para sair do platô que você se encontra hoje dentro do seu negócio digital. Não é para te desanimar, muito pelo contrário. É para te dar força para você começar a enxergar os desafios como trampolins na sua trajetória, no seu processo aqui no digital. Porque muitas vezes as pessoas acham que o digital é um mar de rosas, e não é, né? Não só o digital, como o início de um negócio físico, como a alavancada do seu negócio dentro da sua empresa, como um desafio que você enfrenta ali dentro da sua empresa. Então, é sobre isso. Eu trouxe essa frase aqui para já aterrissar vocês, porque hoje o conteúdo é muito denso e você precisa de estar comprometido com o seu negócio, com a sua carreira, com o seu sucesso, para você entender que é ali que você vai começar a escrever a nova história. E quando você passa por esses obstáculos e supera esses obstáculos, é o que vai fazer da sua história ainda mais interessante aqui no digital. Em Não qualquer só um no dos digital, lados, né? né? Desde quando você decide ser um empreendedor, a questão das dificuldades vão existir,
Não é fácil, como algumas pessoas dizem, não tem nenhuma receita mágica, vai ter mesmo trabalho, é estratégia, é posicionamento, e isso tudo é um processo. Basta você entender que isso é um processo e aceitar esse desafio. E eu tenho a plena certeza que você tendo isso, como diz a Jordana, bem aterrissado, bem certo na tua mente, o que vier é ficha. Você vai matar no peito, vai dar tudo certo. Exatamente. E eu quis trazer isso hoje não para assustar, tá, gente? Eu acho que isso ficou claro, né? Não é bem para assustar vocês. Pessoal, para quem está chegando aqui no Instagram, a live ela está acontecendo lá no YouTube, tá? A live está acontecendo no YouTube. E o link dessa live, ela tá nos stories anteriores. Mas se você quiser ficar aí só ouvindo, meu foco vai estar bem aqui pro YouTube, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, uma história de sucesso boa de contar, muitas vezes ela não é uma história fácil de viver, ela não é uma história de sucesso fácil de desfrutar. E você precisa de estar psicologicamente, mentalmente preparado para isso, para os desafios que você vai enfrentar no seu caminho, porque nem sempre, né, são flores. E a gente mais que nunca sabe disso, né, Flávia? E como? Quem vê, é aquela coisa, né? Quem vê o close não vê o corre, né? Exatamente, exatamente. E falando nisso, é possível sim você ter uma camada de marketing e ser autêntico ao mesmo tempo. E isso, muito pelo contrário, essa autenticidade que você traz para sua comunicação através das suas superações, através de tudo que você passa no seu trajeto, no seu processo de crescimento aqui dentro do digital, é o que vai fazer com que você seja autêntico e gerar a identificação que você busca na sua audiência. Quando você é autêntico, o seu marketing ele vai potencializar a sua autenticidade e vai fazer você chegar a níveis que você nunca imaginou. E é esse o diferencial que hoje toda estratégia de vendas dentro do digital tem feito. Ser autêntico, trazer essa clareza na forma de você se comunicar e mostrar que o processo que você está passando é um processo que qualquer pessoa pode passar. E assim como você conseguiu superar aquela trajetória, você consegue chegar ao sucesso e colocar outras pessoas também no mesmo caminho, né? É isso que faz a diferença. E sobre isso, Flávia, eu tenho percebido que algumas pessoas que estão começando, principalmente hoje, eu recebi algumas mensagens aqui no meu direct, e algumas pessoas que estão começando, elas perguntam assim: mas, Jordânia, eu não tenho nenhum case de sucesso. Hoje eu recebi a mensagem de uma psicóloga que ela falou que ela ainda não é psicóloga, ela está se formando e ela não sabe como se posicionar hoje, nesse momento. E aí ela já teve muitas frustrações, porque já chegaram muitas pessoas falando e prometendo algumas coisas. Ela já investiu em alguns cursos. Eu chamo esse tipo de gente de iludido digital, né? Que são as pessoas que começaram a chegar, compraram um monte de curso para começar a sua trajetória já dentro do digital, porém, elas não entendem o como executar. E eu já vou trazer essa resposta, porque ela veio com essa pergunta no direct para mim, sem saber qual é o tipo de conteúdo que ela podia gerar nas redes dela. E pensando que marketing e autenticidade andam muito juntos, quando você começa a mostrar, até quando você está formando, um caso do seu estágio, porque a gente sabe que nos últimos anos da faculdade é obrigatório você cumprir algumas horas de estágio. Você vai pegar alguns casos ali de estágio, você pode contar como foi a sua experiência no primeiro atendimento. Isso já gera empatia com a sua audiência. Como que foi a sua trajetória na faculdade, quais foram as matérias que você mais se identificou, quais foram as matérias que você teve dificuldade, como que foi conseguir um estágio, qual é o passo a passo. Tudo isso já começa a gerar identificação. As reflexões da própria, né? A faculdade, ela é um grande gerador de conteúdo. Porque se você souber aproveitar desde a hora do seu intervalo, coisas que acontecem, que é tão curtinho, mas olha, o intervalo de faculdade acontece de tudo mais alguma coisa.
até o momento que você vai à biblioteca, alguma literatura que você encontrou que é interessante compartilhar, coisas que você viu, até mesmo na sala de aula com algum professor, que algum filósofo, né? Porque em psicologia há muitos filósofos ali também a trabalho, trouxe algum pensamento de algum colega seu que você queira trazer para a tua mídia social. Isso tudo é muito rico, né? São informações que só quem está ali dentro daquela sala é que teve o acesso. Agora tu imagina você poder replicar isso com a tua autenticidade, falando do teu jeitinho, com as tuas emoções. Isso é como a Jordânia sempre fala, gera muita conexão. Gera conexão. E aí, o que acontece? Quando você começa a trazer isso, e você aplica, eu vou trazer uma modalidade de estratégia que a gente pode aplicar hoje aqui nas nossas redes sociais, mas lá dentro da nossa comunidade, eu vou estar sempre aprofundando mais nesse assunto. Porque eu acredito, gente, que estratégia, principalmente aqui no digital, hoje, né? Por quê? Por que eu falo no digital, gente? Claro, o físico, ele é de suma importância. Mas no digital, como o alcance é maior, a sua estratégia, ela pode estar se adaptando em todos os momentos. Em todos os momentos você pode adaptar. E, inclusive, né, aqui no digital, o que acontece? Antigamente, a criatividade ela era a única moeda de troca no marketing. Para a pessoa fazer um marketing bem feito, ele tinha que usar 100% da cabeça dele. Todas as ideias vinham diretamente da cabeça dele. Então, o marqueteiro, ele vinha, ele desenvolvia uma peça, um comercial, alguma coisa assim, e ele tinha que ter muita criatividade para impactar o público dele. E, antigamente, não tinha segmentação de público. A televisão estava ligada, eu, pelo menos, era essa pessoa, né? Dava propaganda, eu ia fazer alguma coisa, ia tomar uma água, ia no banheiro, tinha que resolver alguma coisa, era naqueles 5 minutos, 10 minutos ali de comercial, né? Que eu saía fora. Então, antigamente, para chamar a nossa atenção, a criatividade, ela vinha 100% da cabeça do marqueteiro, né? Eu vou te falar uma coisa só para complementar isso que você está trazendo, que é para as pessoas entenderem a raiz do marketing, tá? Uhum. Eu sou muito raiz nisso, porque eu vivi essa época, quando eu me graduei em marketing. Se falava de outdoor, se falava de propaganda televisiva, se falava ainda muito sobre isso, apesar de eu ter estudado marketing profundamente numa época de transição. Mas já se falava assim em público, já se falava com uma visão diferente do que nós temos hoje, com um pouco menos de ferramentas, talvez, do que nós temos hoje. Nós já falávamos em direcionamento, principalmente quando nós vamos falar ali de 4Ps. Quando a gente fala de praça, a gente também fala, né? Preço, praça, promoção. A gente também engloba ali as pessoas, tem aquele direcionamento. Claro que hoje você tem aí persona, você tem coisas muito mais refinadas e que te trazem a possibilidade, talvez, de uma assertividade um pouco maior. Mas lá no raiz tinha também. E foi daí que veio o fundamento de, e se eu pensasse mais refinado a determinado público? E se eu direcionasse, porque como houve uma transição de perfis, né, que antigamente tinha lá, era feito com base a grosso estudo, digamos assim, e você tem ali nesse meio uma transição, aparece o digital. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que entender melhor. Por quê? Porque esse mundo do digital é desconhecido. Então pegou o que o marketing já tinha a grosso modo, e passou ali por uma fina triagem para chegar às novas conclusões, aos novos métodos, ao novo olhar, que é o que nós trazemos hoje. E o branding, o marketing digital, o público, a persona, o lá todo que você tem hoje. Mas sempre foi baseado em algo que já era feito. Só foi refinado. Ficou mais específico, ficou mais profundo. Hoje você consegue ter informações muito mais profundas de um público e fazer o direcionamento disso. Mas, claro, também temos outra visão de mundo. Temos aí tecnologias que surgiram, temos aí até o plano de negócio, né? Que é uma coisa que a gente falava assim, nossa, era um livro imenso. Desculpa o termo, inútil. Antigamente fazia muito sentido você ficar 30 dias montando um plano de negócio extenso, denso.
Hoje não faz mais sentido, porque hoje as coisas são muito voláteis, as coisas mudam muito rapidamente. É um mercado feroz. Então você tem ali o teu plano de negócio feito no Canva Business Model, que daqui, sei lá, nos 6 primeiros meses aquilo vai sofrer alterações brutais. Porque você começou com uma ideia, você aplicou um growth hacking, vai lá e vai testando, até o ponto que você fala, out, temos que mudar. Já passamos por isso, Jordana. Já, E já isso vai continuar acontecendo até que isso se concretize e as coisas vão ficando. Isso só para te dizer a velocidade na qual as coisas mudam. E realmente, assim, tudo que tem hoje tem embasamento. Só que hoje está muito mais refinado. muito mais refinado. E uma coisa assim que o mercado ele tem mostrado muito hoje, né? Que a pessoa que se destaca no marketing hoje, ela se destaca não porque ela entende de técnicas, das técnicas do produto, das técnicas daquilo, é porque ela entende de pessoas. E quando antigamente a criatividade era essa moeda de troca do marketing, hoje, com o advento da internet, os dados começaram a ser rei. E como que a gente entende que esses dados começaram a ser rei, né? Hoje, que esses dados eles impactam diretamente na estratégia que nós vamos desenvolver dentro do nosso negócio. Na era do marketing feito pela rádio, pela TV, a audiência ela era passiva. Você via algum comercial ali, né? Que era o tradicional na TV, ok, pra gente, era aquilo que tinha na rádio e tal, mas a gente não podia agir, a gente não podia opinar, que é exatamente essa liberdade de agir e de opinar que trouxe pra gente esse refinamento, tanto na nossa comunicação, quanto na forma de fazer a estratégia, quanto na forma de detalhar o nosso conteúdo ali dentro das nossas redes sociais. Então, hoje você faz pesquisa nos seus stories ali, como a gente já falou ontem, e aí você tem a resposta dessas pessoas. As pessoas que respondem, essas respostas elas podem se tornar uma grande ideia para o seu marketing. Gente, eu trabalhei na época de pesquisa de mercado, eu era só uma estagiária naquela época. E esses dias ainda encontrei um colega de profissão também, de marketing, e hoje também um pouco mais voltado para a área do TI, do banco de dados ali, né? E nós estávamos conversando justamente sobre isso, que na época ele pegava o carro, uma prancheta com vários formulários impressos, e era assim, olha, vai para o Rio Grande do Sul e varre lá uma região, porque eu preciso saber a opinião do público. Pesquisa de mercado era feita assim. Quantas vezes eu, inclusive, fiz isso, depois até coordenei uma equipe de pesquisa de mercado. Imagina, gente, hoje em dia você não vai para a rua com prancheta fazer isso. Eu lembro, eu também fiz isso. A pesquisa que eu fazia era para o INSS, e era pesquisa também de mercado. E a gente andava como se não houvesse amanhã para conseguir pessoas que queriam responder também naquela altura, só Jesus na causa, E, né? e o pior de tudo era justamente por não se ter um refinamento ou talvez um pensamento tão estratégico como se tem hoje, as perguntas era aquela coisa, né? Prometiam tudo, não entregavam nada. Nada. Não, e eram uns negócios sem pé nem cabeça, uns negócios que não tinha nada a ver. Tipo assim, não Não, solucionava o problema real das pessoas, né? Hoje é era muito exatamente isso. vazio. Era. E hoje é exatamente isso que acontece. A gente pega perguntas específicas que vai entender a dor das pessoas e que vai trazer esse refinamento, essa clareza. Qual é a necessidade atual do mercado? O que eu posso sanar agora para minha audiência? O que o meu potencial cliente quer ouvir de mim? Qual é o problema que ele quer? E o alcance nem se compara, é muito maior, né? Exato, e não só o alcance, é a possibilidade de você errar, né? Porque imagina você fazer aquele monte de questionário que nem nós fazíamos antigamente, aquela pesquisa de mercado, assim, terrível, né? O one-on-one total. Não ter sucesso naquelas respostas, que é aquelas respostas que não levavam nada a lugar nenhum. E daí como é que você vai refazer tudo isso? O gasto era maior, o tempo era maior. E hoje você tem tudo ao alcance de um clique. Você, essa pesquisa não me trouxe muito bons resultados. Eu vou lá e vou criar outra pesquisa. Vou mudar a pergunta, vou mudar o foco, vou mudar a estratégia. Hoje você tem uma velocidade na mudança de estratégia que antigamente, até pela falta de recursos, você não podia ter.
Era muito Exatamente. mais difícil, eram empresas muito grandes, com um aporte financeiro, com uma estrutura física, como é óbvio, muito robusta, e que conseguiam de fato bancar esse tipo de luxo, conseguiam ter uma visão mais aprofundada do seu próprio negócio e dos clientes que ela tinha ali em volta. Agora, hoje você tem um clique, você vai lá, olha uma pesquisa, pumba, foi, faz um formulário lá no Google Forms, manda no teu WhatsApp para Deus e o mundo. Gente, praticidade, hoje está tudo assim muito prático. E coisa de 5 minutos, sem contar que em 5 minutos a pessoa está sentada, está na comodidade da casa dela, onde ela estiver, ela consegue ali responder a pergunta e responde, pronto, e traz a clareza. E é exatamente sobre isso. Esse é o ouro do marqueteiro. Eu chamo essa pesquisa de ouro do marqueteiro. Por que ouro do marqueteiro, gente? Porque é ali que você extrai a substância para sua narrativa. E quando você extrai de dentro da sua audiência essa substância para sua narrativa, você vai mais uma vez, não querendo ser repetitiva, mas não tem outra palavra que não seja essa, gerar a conexão e se mostrar como a solução dos problemas da sua audiência. E aí, se em outros tempos era 100% da estratégia de marketing, tinha de sair da cabeça do marqueteiro, com essas pesquisas de mercados arcaicas e exaustivas, Aí eu digo diria que hoje. mais, tem mais um detalhe para se lembrar disso. Não era na cabeça de um marqueteiro, era uma equipe com alguns profissionais da área de marketing, na qual o melhor projeto vencia. Era feito um projeto. A pessoa de marketing que tinha maior domínio dos 4Ps e das ferramentas e das estratégias, montava o projeto e era que vença o melhor. Então, muitas vezes você era comissionado ou você tinha o privilégio de ganhar aquele projeto para que você desenvolvesse, tendo a ideia, o complexo da ideia mais completo possível e com os resultados que aquela outra pessoa achasse interessante, que o cliente achasse interessante. Então, ainda assim, era uma luta mais complexa, mais complexa, porque eu Exatamente. cheguei a presenciar isso dentro da empresa de marketing onde eu estagiei. Eram vários gestores de projeto, que hoje até tem nome de gestor de projeto, mas eram responsáveis por marketing, que eles desenvolviam o projeto e depois tinham que apresentar o projeto. E aí vinha aquela habilidade de vendas, que é fazer o pitch, que eu já chamamos de um pitch. Todos eles tinham a oportunidade de fazer um pitch. Gente, eu presenciei isso e isso foi o que me encantou no marketing. Foi justo aquela questão de você, poxa, o mais esperto vai ganhar esse projeto. O mais esperto vai ter ali a oportunidade de o desenvolver. E isso na época brilhava meus olhos também. Eu tô falando de uma época que eu era uma menina, né? Então, tudo que estava ali naquele meio que eu estava estudando era, nossa, olha que incrível, olha que bonito como isso funciona. Hoje, gente, hoje o profissional de marketing ele tem uma praticidade muito maior, sem falar que ele não precisa concorrer com. Ele vai concorrer com o grande mercado. Sim, Mas ele sendo bom naquilo que ele executa, ele também consegue obter lucro. Ele não precisa ficar num cabo de guerra. Ele também consegue, exato. vai lá para a mídia, ele consegue desenvolver, ou ele faz um infoproduto, ou ele ajuda empresas a crescer, ou ele vai elaborar um projeto também aos moldes antigos, digamos assim, para uma estrutura física, mas não precisa ficar ali no cabo de guerra. Ele sendo bom, ele Exatamente. sabendo comunicar bem, né, que é o grande que aqui da questão do marketing é a comunicação, gerando boas conexões e tendo boas cartas de cliente, imagina, gente. É Outro nível. total. É total. E antes, quando antes era todo esse trabalho aí que a gente, né, que a gente tinha, hoje 80% sai da pesquisa. Então, o ouro do marqueteiro, o ouro do estrategista, o ouro do infoprodutor, o ouro de quem quer se desenvolver tanto no físico, gente, quanto no digital, porque uma coisa que a Flávia e eu entendemos mais e está super claro, muito cada vez mais, é que o marketing do físico, o tradicional, ele está migrando para o digital. Mas o digital, ele está retomando ao marketing tradicional, né? Então, assim, o ouro dessas pessoas que hoje elas estão dentro do físico mesmo e querem migrar para o digital é essa pesquisa.
é garimpar essa pesquisa, é trazer essa pesquisa de forma estratégica para o seu público. Eu não sei você, mas algumas vezes eu já vi, já cheguei, na Decathlon a gente já tinha isso, a gente já chegava e colocava aqueles totem para entender sobre o nosso atendimento, para entender sobre a forma que a gente estava se comunicando, se foi bom, se a troca funcionou e tal, não sei o que, não sei o que. E outra coisa, a gente tinha uma época que a gente fazia uma pesquisa específica sobre CEPs, para saber de onde estava vindo os nossos clientes. Nessa época a internet não estava tão bombada, sabe? Para saber Era de caro, onde né? Era um recurso caro a era um internet. recurso caro, era um investimento que não era, pequenas empresas não tinham acesso. Então era um recurso que, de fato, era um recurso escasso, inacessível para muitas empresas, mas que davam estratégias específicas de marketing e para o mercado naquele momento, né? Eu lembro de Era lutar com as armas que tinha, né? Na realidade, era mais ou menos isso. exatamente. Exatamente, mas que era desafiador também para as empresas conseguirem fazer isso, porque muitas vezes o cliente ele já chegava comprando com pressa, ele não queria estar ali, ele não queria responder. Hoje tudo facilita. E aí, o que acontece, gente? Os dados, eles são um novo petróleo, né? A gente sabe que os dados eles são um novo petróleo. Quem sabe ler dados e consegue direcionar os seus dados para uma estratégia específica, saber ajustar sua comunicação, entender como que você vai usar aquilo ali para trazer ou tornar o seu negócio cada vez mais humanizado e personalizado, tem tudo, tem o ouro. Então, para você se tornar a ponte entre aquilo que o seu potencial cliente está vivendo hoje e aquilo que ele realmente deseja viver, você precisa fazer pesquisa. Porque quando você se torna essa ponte, a gente entende que a gente está comunicando de forma mais específica, mais clara e identificando exatamente aquilo que o nosso cliente procura em nós. E aí eu até coloquei uma frase aqui que eu acho muito legal, que nós não somos uma base de dados, nós somos uma base de sentimentos. E como que você comunica, olha como que tudo está linkado com a pesquisa. Como que você comunica sentimentos com a sua audiência? Fazendo uma pesquisa para entender como que ela se sente. Hoje, eu fiz uns stories, uma sequência de stories, e eu coloquei uma enquete. Gente, eu cada vez mais, eu me apaixono mais por essas pesquisas nos stories, tá? Se você não sabe fazer um forms, se você não sabe como conectar com a sua audiência, vai ali, que os stories, ele vai te dar tudo que você precisa para você conhecer a sua audiência. Ah, Jordânia, mas eu já fiz várias enquetes nos meus stories e ninguém respondeu. Se ninguém respondeu, muda o formato. Se ninguém respondeu, muda o jeito que você está comunicando o seu produto. Tenta adequar. Se você está fazendo sempre mais do mesmo, de fato, as pessoas elas não vão continuar te ouvindo. Elas não vão interagir com você, elas não vão aumentar o seu engajamento, porque você precisa de estar fazendo testes a todo momento. E hoje eu fiz uma sequência de stories que eu tenho. Outro dia eu até falei com a Flávia uma pergunta que eu fiquei impressionada com a resposta. A gente até falou sobre isso. Mas hoje eu fiz uma pergunta que a resposta foi a mesma resposta, 8 pessoas falando sobre a falta de criatividade para chamar a atenção da equipe. A falta de clareza em como ela vai gerar a atenção, né? Chamar a atenção da equipe. E aí todo mundo respondeu que tem essa dificuldade. Gente, a dificuldade ela vai aparecer. A criatividade é um músculo, você precisa exercitar, mas esteja ali. E aí nós não somos uma base de dados, nós somos uma base de sentimentos. A gente já falou isso aqui no começo, e é sobre pesquisa e sobre mostrar a sua vulnerabilidade. Trazer o seu processo. Começa fazendo conteúdos das dificuldades que você está passando, que você é capaz de superar. Da clareza que você teve, do insight que você teve durante o dia em determinada situação que você enfrentou. Porque ali você já vai começar a trazer isso. E quando você fala de sentimentos,
Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo no ano passado. Eu não entendia o que acontecia comigo e chegava no momento da execução e eu travava. Eu até falava assim com meu marido, mas vida, parece que eu chego na boca do gol quando eu vou chutar, as coisas não fluem, o medo, eu bloqueio, eu não sei o que. E aí eu falei isso com ele, mas ele não tinha clareza de que isso era do como eu podia solucionar aquele sentimento. Eu entrei em contato com uma amiga minha, psicóloga, e falei com ela assim, essa história eu já até contei lá no meu Instagram. Eu falei com ela assim, amiga, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Eu travo no momento, tipo assim, na hora H, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, para onde ir, parece que dá medo, eu me sinto insegura. Aí ela, já sei, só que eu não posso te atender. Aí eu, peraí, como assim, né? Aí ela, é TDAH. Mas você precisa fazer o teste. Eu falei, não, bendito, eu não tenho isso não. Quem tem é o Cauã, meu filho. Aí ela, é TDAH. Por quê? Porque eu expressei para ela, uma pessoa que tem expertise na área, os meus sentimentos, e ela me direcionou no caminho certo. Eu cheguei para ela com um problema e falei o meu problema. O meu problema era a dificuldade na execução, a frustração por saber, por entender e não saber como executar. E aí ela me trouxe o outro problema, que era, ela me trouxe a solução para falta de execução, mas me mostrou qual era o meu problema real que eu podia resolver naquele momento. Então, eu comecei a procurar ajuda para fazer o manejo do TDAH, para entender mesmo, ter certeza se era TDAH. Comecei a procurar ajuda e o meu problema hoje, ele é manejado, solucionado, porque, né, e é sobre isso. Exatamente. Então, quando você comunica sentimentos na sua rede social, você chama a atenção da sua audiência e mostra que você tem autoridade para sanar, né? Para trazer aquilo ali, a solução para aqueles sentimentos. Você queria falar, Flávia? Não, tô só acompanhando o teu raciocínio aí. Ah, pronta, porque você começou. Então, assim, quando você comunica sentimentos, quando você começa a falar de quais são as dores, como que, por exemplo, vamos dar um exemplo sobre aqui, você que tem um infoproduto, é infoprodutor. E aí você começa a falar assim, hoje você se sente desesperado, frustrado, inseguro, porque você já fez compra de vários cursos, mas não conseguiu mudar a sua realidade de vida. Hoje você não consegue entrar no mercado e entender como que você pode executar as suas estratégias. Primeiro, quando você comunica insegurança, desespero, etc, etc, a pessoa ela já entende que realmente é isso que eu estou sentindo. Peraí, que eu vou parar para ouvir essa pessoa. Então, é sobre a forma como a pessoa se sente que você vai começar a tocar a alma, né? Isso é uma coisa importante de deixar claro, porque tem muita gente que ouve nós falarmos sobre isso e fala assim: vocês acham isso é muito fácil porque é com vocês. E eu vou dar a razão em certo ponto, porque nós treinamos há mais tempo. Mas Talvez. isso é uma questão de treino, porque não era fácil. Eu sou a prova viva de que isso não é fácil. Você tá ali, você falar, você pensar estrategicamente para o digital, você entender que coisas que para você seria, poxa, eu vou falar de sentimento no meu Instagram, coisas que às vezes para você parece tolo e que você nem pensa que pode ser uma boa estratégia. E isso é uma coisa que você tem que começar a fazer, mas você não gosta, você vai criar resistência, você vai fazer uma coisa que eu fiz muito, que é pecar pelo perfeccionismo. Se não tiver perfeito, não vou botar, isso aqui tá uma porcaria. No começo, gente, eu gravava para fazer um Reels, um danado de um Reels. Era assim, ó, 500 mil gravação. E tudo, olha, desligava o telefone, xingava, vamos lá de novo, desligava, xingava, vamos lá de novo. Era assim. Hoje, claro, depois que você vai treinando, que você vai pegando o jeito da coisa, você vai tendo mais naturalidade para fazer, porque já pegou as manhas, você já entendeu, você já está mais situado na estratégia. Porque a Jordânia principalmente, ou qualquer outra pessoa que fala para você, olha, faz tal estratégia. É muito difícil, se você não treina isso todo dia, é muito difícil você executar. Só que se você não fizer e não entender uma coisinha, que o feito é melhor que o perfeito, e agora vai o feito.
E daqui a pouco você vê como é que fica o tal do perfeito. Gente, enquanto vocês não quebrarem essa barreira, esquece. Esquece vida digital para vocês. É Porque vocês têm verdade. que entender isso primeiro. A prática leva à perfeição. Eu acho que essa frase é muito incrível, é muito antiga e muito verdade. Então, se todo dia você se dedicar a fazer, pelo menos um pouquinho, ai, vai ali, faz um stories, olha, um storyzinho por dia, uma coisinha. Olha, um Reels por semana, já que é o mais complexo, porque tem que, né, dar uma explanada melhor ali, você não se sente seguro, mas faça. Se você não fizer, realmente não tem como alcançar a perfeição. E é total. É muito sobre isso, porque aconteceu comigo também, eu acho que isso é bem desse nosso perfil, né? Do perfeccionismo me bloquear muitas vezes. E eu querer eu achar, na verdade, sabe, o que era a minha mentalidade, que eu acredito que me bloqueou durante muitas vezes, era comparar o meu sucesso com o sucesso de quem já tinha. E aí era olhar para a pessoa que já estava com resultados, que já estava lá no auge, com resultados não, né? Com grandes resultados, que já estava no auge da carreira, já estava conseguindo potenciais clientes e tal, etc, etc. Me comparar e nunca me achar capaz de chegar no nível dela. Não respeitar o meu processo. Então, essa mentalidade que a gente tem, tanto quando a gente vai começar um negócio, quando a gente também já está no trajeto ali, e você entra no platô porque você não quer abrir a sua mente para entender que o mercado mudou, as coisas estão mudando, e cada vez mais rápido e mais fluente, sabe? Fluente mesmo no sentido de fluir. Porque o que acontece, gente? Hoje em dia, as pessoas elas interagem com quem consegue chamar a atenção. A gente já falou sobre isso aqui ontem. E quando você chama a atenção, você tem os ouvidos da sua audiência para você entender. E era isso, exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Você tem as pessoas estão dispostas a te ouvir, e muitas vezes é nesse momento que você precisa de ter talvez o feeling ou até mesmo uma estratégia para aplicar esse tipo de pesquisa nos seus stories. Gente, uma coisa simples que eu tenho feito, tá? Vou contar, isso é segredo de Estado, viu, gente? Não ia compartilhar não, mas vou falar. Você faz um forms e chegou um seguidor novo, traz clareza aí, Flávio. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Deixa Chegou eu um ligar minha seguidor bola de novo. cristal aqui. Chegou um seguidor novo lá nas suas redes sociais. Manda uma mensagem para ele, interage com ele, fala assim: oi, que legal, nossa, seja muito bem-vindo. Eu espero que os meus conteúdos agreguem muito na sua vida. Mas olha, eu queria entender de você como que eu posso te ajudar. O que te chamou a atenção para você começar a me seguir? Gente, ali você já começa a desenvolver um relacionamento com o seu seguidor. E aí, esse seguidor, ele já vai te dar substâncias para você desenvolver a sua narrativa. Gente, eu vou falar com vocês, tá? Nem curso pago dá essas estratégias que eu estou dando para vocês aqui, sinceramente. É verdade. Muita gente fala que você tem que fazer e faz, e faz, e faz, e não te mostra o como, e simplesmente fala o que você tem que fazer. Mas isso aqui é ouro. Não só nos seus stories, porque você vai começar a fazer os seus stories ou os seus reels mesmo que tenham um maior alcance, né? E vai chegar gente nova, ou até mesmo vai chegar uma pessoa que curtiu o seu reels ali por causa das tags que você colocou. Essa pessoa curtiu, vai você atrás dela e pergunta: olha, o que te chamou a atenção no meu conteúdo? Você curtiu o meu reels? Eu fiquei curiosa para entender o que te chamou a atenção. E aí, eu vou mostrar para vocês uma coisa, não vou mostrar aqui, tá, Flávia? Não vou. Sabe o que eu vou fazer? Vou compartilhar umas perguntas estratégicas lá dentro da nossa comunidade do Telegram. O que você Perfeito. acha? Acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser, não é? Acho que tem que Então, ser. eu vou compartilhar. Não vou mostrar aqui. Estava até nos próximos slides. Vou pular essa parte. Mas eu quero trazer uma coisa sobre essa sua fala, que é justo nesse ponto que foi o boi com a corda embora. Porque o que o povo faz?
O povo achou que o marketing, eu vou lá, vou fazer um marketing, vou postar todo dia, vou fazer conteúdo, vou impulsionar. E o resto, deixa que Deus faz. E esquece, esse processo que você está falando de ir atrás é o processo de vendas. E é por isso, minha gente, que não dá para confundir marketing com vendas. Eles andam juntos, mas o marketing por si só não vai fazer essa integração aí, não vai lá, meu querido, vem aqui, olha, legal, obrigado por estar aqui. Que bacana, olha, o que chamou atenção? Vamos trocar uma ideia, vamos tomar um refresco no fim de semana, uma coisa do jeito. Não é o marketing que vai fazer isso para você. O marketing vai te ajudar muito. Vai te dar condições dessas pessoas chegarem, vai te dar condições deles engajarem com você, de perceberem o teu valor, vai dar essas condições. É o mesmo processo de vendas. Quando nós falamos de funil, lá daquelas cadeias de funil, de você ter os leads, aí depois dos leads você fazer as identificações, das identificações você fazer a apresentação do seu produto e serviço, para daí converter, para daí fechar, aquele funil de vendas convencional, nada mais é que os mesmos passos, só que em outras palavras, no marketing. Só que a hora de converter, de fazer a venda, quem é que vai fazer por você? O Instagram? Vai baixar um robô ali automático, vai começar a vender para você só porque sim? Não, existe todo um trabalho. Os grandes players de mercado têm pessoas contratadas, inclusive, que vão lá te chamar no WhatsApp, que vão te chamar no teu direct, que vão lá, olha, fulano, eu vi que você está na comunidade, como é que tá e tal, vamos lá, vamos comprar, vamos fazer, vamos acontecer. Porque só postar e ter conteúdo top não vai converter 100%, vai te ajudar a converter. E é exatamente nesse ponto que a Jordânia tocou, dessa dica, que é onde nós percebemos que realmente vocês confundem 200% o marketing com vendas e junta os dois ali numa pataquada que não leva ninguém para lugar nenhum. Aí depois vem, meu Deus, eu faço direitinho, eu faço reels, eu faço stories, eu posto todo dia, que é um maluco. Mas não tá ali interagindo com a pessoa. Não tá ali chamando a pessoa, não tá ali gerando uma conexão mais profunda. Você compra de quem você não conhece? Você compra de quem você não confia? É muito difícil. Ainda mais hoje, difícil. Né? Olha, até pode comprar, depois você dá com os burros na água, né? Porque você já sabe que você vai lá, olha o número de seguidor que a pessoa comprou, você achou que ela tá bombando na mídia e você foi lá e comprou um negócio que não te satisfez, que não te trouxe um grande resultado, mas nem sequer você gerou uma conexão com aquela pessoa não, né? Você não tem aquela proximidade. Agora imagina uma pessoa que está ali à disposição, conversando com você, tirando as suas dúvidas, sendo solícito, aberto com você, sincero. Gente, é muito mais fácil você comprar de uma pessoa dessa. Total. E a regra é para qualquer um que tem produto ou serviço. Se você é um vendedor que trabalha aí com outros meios mais físicos, mais tangíveis, você está me ouvindo, você sabe que o processo é esse. Você tem que gerar conexão. Você vai gerar uma conexão, depois você gerar a conexão, você vai ter que converter. Só que para chegar a converter, essa pessoa tem que confiar em você. Eu tenho um conteúdo que eu vou compartilhar lá na nossa comunidade também, sobre vendas, sobre 4 pontos essenciais. Se você fizer esses 4 pontos, você vai vender de certeza. E normalmente, um vendedor que não converte está esquecendo algum deles. E coincidentemente, calha 100% com o marketing. Tudo é coincidência aqui, gente. Tudo é coincidência. Tudo, é verdade. A gente não entende de nada. Não. A gente tirou isso aqui, não sei de onde. É tudo vozes na minha cabeça. É do além, é do além. E exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre essa interação, sobre você ir atrás daquela pessoa que curtiu, aquela pessoa que começou a te seguir, é que faz com que você tenha uma conexão ou uma linguagem específica dentro das suas redes sociais, né? E é essa especificidade, deu certo, essa especificidade que gera venda, sabia? Por quê que acontece isso? Porque a pessoa, ela olha para você e fala, parece que leu a minha mente, eu não acredito, você tem uma bola de cristal, você falou tudo que eu precisava. Mas de onde você tirou a substância de tudo que você precisava? Daquele primeiro contato, daquela primeira conversa, daquele tete-a-tete, quando você se mostrou disponível para entender qual era a necessidade real daquela pessoa naquele momento. Então, isso faz toda a diferença. E uma coisa legal que você falou, Flávia,
que é essa questão da automatização, dos chatbots. Até o chatbot que veio para facilitar a nossa vida, se ele for usado de forma técnica, ele atrapalha a sua vida. Totalmente. Se você não souber desenvolver uma estratégia dentro do chatbot, porque muita gente vende automatize o seu negócio, traga automatização para você ganhar tempo, e isso, e aquilo outro. Mais uma vez eu volto lá naquela frase que eu coloquei no início da nossa aula de hoje. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Você pode se frustrar, você pode ter vários insucessos na sua trajetória, mas você precisa entender que esses insucessos, eles têm que te trazer um aprendizado. E quando você ouve uma pessoa falando, automatize a sua comunicação, traga automatização, porque você não tem tempo. Já vi isso muito em marketing para psicólogos, tá? Ah, eu não tenho tempo para responder, então vamos automatizar o seu direct. A pessoa que, principalmente para psicólogos, a pessoa que chega e tem um chatbot ali, de forma técnica, falando com você, buscando um psicólogo, você acha mesmo que vai ter conversão? Chega um momento que você vai ter que interferir, você vai ter que entrar em ação ali e falar, meu filho, peraí, que o negócio aí, né, é diferente, vamos aqui, deixa eu entender aqui. Então, ser mais específico faz com que a sua comunicação, já pulei aqui o modelinho das perguntas, porque eu só vou liberar lá, tá bom? Gente, se você quiser ter acesso ao modelo das perguntas, entra para a nossa comunidade. Hoje, talvez esse link ele não vai estar disponível aqui na descrição, mas assim que terminar a live, vocês vão lá no meu Instagram, que tá aqui, ó, tá vendo aqui? Ele aqui do ladinho, aqui, é desse lado? Aqui, ó. Para mim tá desse, o teu tá desse. Aqui, enfim, ó. É da Jordânia. O meu Instagram aqui e no da Flávia ali também, que aí a gente vai liberar esse link lá nos nossos stories para vocês entrarem na comunidade, tá bom? Gente, e outra coisa, com essa estratégia de desenvolvimento do seu marketing, usando pesquisas, gente, o bom marqueteiro ele tem que dormir e acordar em pensando. Se ele tem uma dúvida, se não sanou a dúvida da minha audiência não interagiu muito, amanhã eu vou fazer uma pesquisa diferente. Vou entender de forma diferente. Mas, gente, só uma coisa aqui, rapidinho. Só para falar um negocinho aqui. Ô, gente, não faz pesquisa todo dia, não, pelo amor de Deus, porque senão você vai repelir a sua audiência. Eu não aguento. Tem stories, tem conteúdo, tem lugar que eu chego, assim, alguns IGs aí, alguns perfis. Todo dia tem enquete, todo dia tem pergunta, todo dia tem caixinha de pergunta. Legal, todo dia tem caixinha de pergunta. Mas traga um tema para você querer saber o que a sua audiência pensa daquilo. Tenha um desenvolvimento, uma estratégia para você querer entender o que a sua audiência quer ouvir de você. E não fica só sentando pergunta ali, não, como se você vai ser um chatbot dos stories, né? E aí eu quero trazer outra coisa aqui, tá? Porque depois vocês chegam com a cara mais lavada do mundo para mim lá no Instagram, ou no meu WhatsApp, ou numa sessão de mentoria, principalmente na Full Vendas, que é onde as pessoas já vêm focadas em querer fazer vendas, e vocês falam assim para mim: ai, é que eu não gosto de ser um vendedor chato, ai, é porque eu vou incomodar as pessoas, ai, é porque eu vou ser inconveniente, ai, porque se eu chamar, eu vou estar sendo chato. E daí você não está preocupado em ser chato fazendo esse monte de pesquisa no teu Instagram. Ah, pois é, não é, minha gente? Então, olha, bom senso, bom senso. Do que nós estamos falando aqui são coisas que, tanto você fazer uma abordagem, você chamar uma pessoa, você ter a iniciativa de ir atrás, que é o que vai converter mesmo vendas. Tanto você fazer pesquisas no seu Instagram, tem que ter um certo limite. Tem que ter coerência, as coisas que vão ser executadas têm que ter coerência. Porque senão vai acabar ou o chatbot das pesquisas, ou o chato da venda, né? Porque sempre o estigma vai ser o mesmo. O chato da venda virou o chatbot das pesquisas, tipo a mesma coisa. Insuportável. Gente, o marketing digital, a gente já está chegando no final, tá? Mas a Flávia, você tem mais alguma coisa para falar, não tem? Daquela parte do funil? Podemos falar. Né? Só vou falar aqui, gente. Mas eu também estava aqui pensando se é que eu não vou liberar um conteúdo completo de vendas lá na comunidade, viu? O que é funil, os passos do funil, como aplicar, como converter, porque eu já tenho um material, ó, lindo, da Full Vendas, que eu só dou em mentoria. É sobre isso, gente. Vocês estão pensando que a gente quer vender. A gente quer é que vocês entendam como você precisa mudar a percepção do seu produto aqui dentro.
aqui no digital, é sobre isso. E Flávia, outra coisa, gente, se você que está aqui, está nos ouvindo pelo podcast e não está conseguindo entender muito bem, não está tendo muita clareza, o link também da nossa comunidade, ela vai estar aqui embaixo na descrição desse podcast. Entra ali, conecta, entra com a gente. Olha, durante um tempo também, nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link da comunidade, mas vai ser por pouco tempo. Tanto na comunidade quanto no podcast, vai ser por tempo limitado, mas vai estar disponível para vocês acessarem e para vocês entrarem na nossa comunidade, porque ali dentro, sim, nós vamos trazer um conteúdo bem mais profundo para você aplicar dentro do seu negócio e já começar a fazer dinheiro, sair do platô de forma diferenciada, sem investir nada. É porque a gente está aqui para isso, entendeu? Também para isso, né? Não vamos ser hipócrita. Mas esse é um dos nossos princípios, tá? Gente, o marketing digital é um jogo de ancoragem diária. E o que é ancoragem? Ancoragem é você criar alavancas mentais na sua audiência para que ela te valorize cada vez mais, dando mais valor ao seu produto. E o que é ancoragem, gente? Existem vários tipos de ancoragem. E eu vou trazer esse conteúdo de como você pode usar, quais são as ancoragens. Não trouxe para essa aula, senão ia ficar uma aula muito extensa, e esse não é o nosso objetivo aqui, é ser mais direto ao ponto, sem enrolação, e trazer clareza para vocês. Mas existem vários tipos de ancoragem. Ancoragem de imagem, ancoragem de lifestyle, do seu produto, da sua prestação de serviço. Como que você vai usar essa ancoragem? De forma bem sucinta, eu vou trazer para vocês uma forma que você já pode se diferenciar através da ancoragem que você vai usar todos os dias. Se diferenciando com o seu produto, trazendo uma linguagem única. Por exemplo, quem são as pessoas? O meu público-alvo hoje, atualmente, a estratégia que eu uso, principalmente, são os infoprodutores que estão no platô, não conseguem mais converter o seu negócio, não são pessoas que entendem o que está acontecendo com o seu negócio. Então, eu chamo esses também de iludidos digitais. Essas pessoas, elas são as pessoas que elas não entendem por que paralisou e não sabe qual é o próximo passo para dar. Nós duas, eu e a Flávia, no nosso negócio que a gente tem em parceria, a gente chama os bugados. Deu tilt. Tanto é que a nossa comunidade chama Deu tilt. Por quê? Porque os bugados, aqueles que já não sabem mais para onde ir, sabe? Vocês lembram aqui, né, gente, o que é bug? Bug é quando trava tudo. Os bugados que não sabem mais para onde ir, eles precisam de desbugar. Então, se deu tilt, entra para a comunidade que a gente vai começar a desbugar o seu negócio, que a gente vai começar a trazer clareza para o seu negócio. E aí, você precisa, para você trazer a ancoragem, você precisa ancorar, intencionalmente ancorar algumas coisas todos os dias. Sim, todos os dias. Isso porque a ancoragem, ela aumenta a percepção de valor relacionada ao seu produto. Então, conforme a percepção de valor aumenta, aumentará também o desejo pelo seu produto. Logo, se tiver desejo, o que acontece? Tem venda. E a venda acontece quando você começa a ancorar todos os dias. E por que eu falo todos os dias, gente? Porque hoje você pode trazer um pouco da sua vida pessoal. Hoje eu até postei um reels lá sobre o TDAH. Achei muito legal. Você pode trazer alguma coisa da sua vida pessoal. Pode trazer alguma coisa, um sucesso, uma conquista, coisa simples que você conseguiu na sua trajetória, depois que você mudou a sua percepção, depois que você começou a trazer uma comunicação diferenciada. E é assim que você vai entender, como eu já falei, esse é o tipo de conteúdo que você começa a testar e ver qual é a forma que a sua audiência se conecta. Mas uma coisa que você precisa ter clareza é de que você tem vários tipos de pessoas dentro da sua audiência. Então, se você traz ancoragem todos os dias para determinados assuntos, de determinadas formas, faz uma analogia com determinado assunto, uma coisa que não seja tão polêmica, uma coisa que seja mais pessoal, ou então amanhã você traz um assunto mais polêmico e tal. Quando você traz essas ancoragens, você vai entender qual é a audiência
aquilo que está fisgando mais a sua audiência, está trazendo mais a sua audiência para perto de você. E é assim que você vai entender e vai ser específico na sua comunicação e na sua estratégia. E isso é um facilitador de vendas. Quando você for vender, gente, quando você chegar ali com boom, a parte final, está facilitado o negócio. Exato, porque em vendas a gente, foi aquilo que eu falei anteriormente. Vendas nada mais é que você criar uma relação com aquela pessoa. É muito mais fácil comprar de quem você conhece. Se eu não tenho a oportunidade de estar ali, apertar tua mão e falar prazer, eu sou a fulana, você tem que criar isso de alguma forma na tua mídia. E isso é o step by step que nós já falamos aqui em outra aula. Se não me engano, foi na segunda-feira que nós falamos sobre você ter essa constância, esse step by step, para que aquelas pessoas conheçam, passem a conhecer você, tenham confiança em você. E lá vem, esse aí é um dos pontos, dos 4 pontos que eu vou lançar lá no grupo, lá na nossa comunidade. Tenha essa confiança em você e você consiga converter venda. É muito mais fácil as pessoas comprarem de quem elas confiam. Então, todo esse teu trabalho de mostrar um pouquinho do teu dia a dia, de mostrar um pouquinho do que você pensa, de coisas interessantes, ou até mesmo, sei lá, um fim de semana, algo que você se sinta confortável, tá? Também não adianta fazer coisas que você se sinta mal e mostrar, não é mostrar a tua vida 24 horas por dia, não é sobre isso. Mas é tentar gerar ali conexão para que as pessoas vejam que você é um humano normal, é gerar um relacionamento normal. E a partir do momento que você começa a fazer isso, fica mais fácil. Olha, eu vejo a Jordânia, eu já sei quem ela é, eu sei que ela é casada, eu sei que ela é estrategista, eu sei que ela é extrovertida, ela tem uma maneira mais fluida de falar, ela é brincalhona. Olha, eu gostei da Jordânia. A Jordânia é comunicativa, assim, combina muito com o que eu acredito, defende coisas que eu acredito. Poxa, legal, vou fechar um trabalho lá com ela. Vou fazer uma parceria com ela, vou comprar o produto dela. Fica muito mais simples do que às vezes eu passar ali, quem é aquela fulana na fila do pão, não é? Quem que é aquele ser humano que está ali? Então isso faz total sentido e é vendas puras. Se você quer vender, você precisa fazer. Se for no presencial, consegue isso até um pouco mais rápido. Se for no digital, gente, mãos à obra. Mãos à obra, exatamente. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma percepção distorcida sobre a nossa audiência, né? A gente não consegue entender. Quando a gente começa a fazer a ancoragem e inclui a pesquisa nessa ancoragem, a gente vai mudando essa percepção e a gente consegue gerar essa conexão para finalizar a venda. Gente, o marketing nada mais é do que o facilitador de venda. O marketing digital é a comunicação dentro da internet. Então, é sobre isso, gente. É sobre isso. Eu acredito que essas 3 lives, elas já trouxeram uma clareza surreal, né? Uma forma diferenciada de você começar a aplicar o que a gente ensinou nesses 3 dias aqui no seu negócio. E se você aplicar nessa sequência, da forma que a gente trouxe, com a clareza que a gente trouxe, com a profundidade que a gente trouxe nesses conteúdos aqui, nas suas redes sociais, no seu negócio físico, porque o seu negócio físico vai comunicar através do marketing digital, né? Então, assim, se você começar a aplicar isso, gente, você já vai ver uma diferença no seu negócio, tá? E é muito sobre isso, gente. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Flávia? Não, eu acho que também esses 3 dias foi aí uma construção muito forte para você que está aí dando uns bugs perdidos por aí na vida. Trouxe mesmo muita clareza. Tem muito conteúdo que vocês ainda vão ter acesso dentro da comunidade. Tem o presente ainda, É né? verdade. A gente nem falou dele ainda, mas ainda tem esse presente. E tudo que nós falamos aqui não foi coisas que nós tiramos da nossa cabeça. É tudo conteúdo com embasamento. É tudo conteúdo e estratégia que dá certo, porque ela é testada, não é uma coisa assim que a gente olha, inventa aí, vê o que vai dar, depois me conta. Não, isso aqui não é isso. Nós trouxemos realmente detalhes que são substanciais para a mudança do rumo do teu negócio, seja ele físico ou físico e digital, que hoje em dia é muito comum as empresas serem os dois. Então, gente, é só vocês prestarem atenção em tudo que foi dito, olhem essa live novamente, escutem o podcast,
Se tiver dúvida, tanto eu quanto a Jordânia estamos aqui. Pode nos chamar lá no direct, pode conversar com a gente sobre isso. Nós estamos aqui super abertos a auxiliar vocês. E como a Jordânia já mesmo disse, e eu também já falei muitas vezes, a gente não quer vender nada para vocês. Até porque o nosso propósito com as lives foi trazer essa maturidade para vocês, trazer esse conhecimento mais aprofundado mesmo, para que vocês consigam aí ganhar dinheiro de forma até rápida e sem ter que investir muito aí, sem ter que investir nada, né? Teoricamente, você não tem que investir nada. É de Só o forma seu tempo orgânica mesmo. mesmo que você vai atingir resultado com tudo isso que nós passamos aqui para vocês. Exatamente. Ô, gente, e outra coisa, nós não vamos conseguir disponibilizar hoje o link da nossa comunidade aqui para vocês. Então, ao final dessa live, nos chame lá no direct, mas eu também vou colocar nos stories, a gente vai colocar, né, Flávio? Vamos. O link da comunidade para você ter acesso ao presente. Qual é o presente? Posso Será falar? que a gente fala? Eu acho que a gente devia deixar o povo entrar, né? Para o povo ver o presente lá. Vou falar. Não sou dessa, não guardo segredo. Não sou baú para guardar segredo. Vai, Pandora. Então, gente, o que a gente desenvolveu? Além dessa live, desses 3 dias super intensos de conteúdo profundo para vocês aqui. Só uma coisa, gente. Se você está chegando aqui hoje assistindo essa live, volta 2 lives anteriores e assiste, porque esse conteúdo é complemento. Se você aplicar só o que a gente falou aqui hoje, você não vai conseguir atingir aquilo que você quer. Mas se você aplicar de forma minuciosa, e se tiver dúvida, nos chame no direct, a sequência das 3 lives você vai conseguir sim. Já vai mudar a realidade do seu negócio. Total. Né? E o nosso bônus, o nosso presente que nós preparamos para vocês é um resumo, assim, bem estruturado, bem aprofundado. Nem dá para chamar de resumo, tem até exemplo no físico e no digital, assim, ó, separados, escrachados, para você sentir ali no impacto mesmo do como é que é. É sobre isso. Nós preparamos um e-book lindo, feito com muito amor. É um resumo e um pouco mais, né? É um pouquinho mais para vocês terem aquilo ali à mão. Não quer voltar a assistir a live? Ouve o podcast. Não quer ouvir o podcast? Pega o e-book. Gente. Pô, aquele manualzinho passo a passo ali, mamão com açúcar, do jeito que a gente gosta. E direto ao ponto, né, Flávia? Sem enrolação. É um negócio assim, clarinho, tudo ali bonito, escancarado, lindo. Só se você não quiser, gente. E bonito, então, esteticamente bonito também, hein? Porque o e-book, além de completo, tá com uma estética, senhoras e senhores. É verdade. E é tipo assim, gente, é porque aqui em casa a gente não brinca, né, Flávia? Não, aqui em casa a gente entrega mesmo. O negócio é para brincar, a gente nem vem. É isso aí. Então, lá na nossa comunidade, a gente vai disponibilizar esse e-book e eu vou disponibilizar também, como eu prometi para vocês, o exemplo das perguntas que você pode aplicar ali nos seus stories ou fazer um forms e mandar para sua audiência para você ir atrás e prospectar os seus clientes para você finalizar a venda. E eu vou aplicar. Eu vou dar um exemplo de 7 ou 8 perguntas, mais ou menos, ali. E você pode pegar, quando você abrir aquilo, você olhar e falar assim, mas Jordânia, isso aqui não tem nada a ver com o meu negócio. Mas eu quero te dizer que isso é mais uma forma de te impulsionar a querer adaptar a sua comunicação. E você, melhor do que eu, você entende do seu negócio. Então, pega aquelas perguntas como modelo, que ela vai te dar um norte daquilo que você quer extrair da sua audiência para você ajustar a sua comunicação da forma que ela espera que você ajuste. Exatamente. E de quebra, eu vou também, como prometido, colocar lá um material sobre vendas, tá? É um material muito completinho falando sobre vendas, com os gatilhos, com o funil, tudo que você precisa saber. Tem gatilho mental lá dentro, falando sobre gatilho mental, coisa que você vai usar muito também aí nos teus stories, tá? Muito gatilhozinho mental. E vou colocar aqueles 4 pontos essenciais, que eu tenho certeza que se você não está vendendo, você está faltando com algum deles. Vou colocar lá também na comunidade. Mais completo que isso, só 2 disso.
Gente, nem curso pago entrega tudo isso, tá? Não é por nada, não. Mas, né? A gente avisou, nós somos dessas. Exatamente. Então, pessoal, é sobre isso. Chegamos ao fim da nossa live. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado por você que está nos ouvindo aí no podcast. Muito obrigado para vocês que estão conosco e vão permanecer, né? Porque eu acredito que vão continuar. Sejam muito bem-vindos à nossa vida, ao nosso desembugamento do seu negócio. Essa foi boa, Essa foi profunda, não foi? A ausência de tilts e abreviamento de erros que você vai cometer, tá? Sejam bem-vindos à nossa vida e à nossa entrega total para vocês, tá? Até mais. Semana que vem, eu acredito que nós vamos falar de ancoragem, né, Flávia? Vamos. Aí, vocês acham que acabou por aqui? Bando de iludido. Isso aqui não acaba, nunca. É nunca. Isso aqui, filho, é sobre entrega. Então é sobre isso, gente. Até semana que vem, mas vocês sejam muito bem-vindos ao nosso Instagram. A gente está lá todos os dias, todo o tempo. Gente, hoje eu botei uma caixinha lá, até para lembrar, eu botei uma caixinha perguntando qual é o assunto que vocês querem, porque tanto eu quanto a Jordânia, nós vamos estar fazendo esses conteúdos aqui com vocês. E também, quando tiver um tempinho no nosso dia a dia, nós vamos trazer esses conteúdos também nos nossos stories. Então, nós queremos ouvir de vocês o que é relevante. Lá vai nós com as pesquisas. Pesquisa! Eba, mas é justamente para saber como é que nós podemos ajudar, né? Se vocês não falam, nós vamos trazer aqui conteúdos que na nossa cabeça são interessantes e que algumas pessoas já vieram nos perguntar, mas se você que está aí nos vendo, está aí nos ouvindo, está com alguma dúvida, precisa de algum auxílio específico, coloca lá, manda lá para nós no direct que a gente já prepara aí um materialzinho top para te socorrer. Top. É sobre isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. E espero vocês lá no nosso Instagram, né? @sou Jordânia Mascarenhas. E @Flávia.singular. Não tem erro. E não se esqueçam, gente, marketing é sobre percepção, tá? É a forma que você mostra o que é o seu produto e não o que você acha que ele é. Exatamente. Até logo. Beijinhos e boa noite, pessoal. Até a próxima, gente. Nos vemos na comunidade. Até já.